Olá, seja bem-vindo a este canal. Eu sou Bruna Greboski, sou psicóloga e hoje falarei com você sobre contos de fadas, mais especificamente Cinderela, através de um olhar mais psicanalítico, por vezes trazendo questões mais de cunho psicológico. Vamos juntos nessa? Cinderela. Este foi o meu tema do trabalho de conclusão de curso da graduação em psicologia, lá em 2020. Iniciei ele em 2019, esse trabalho de conclusão. E é um assunto assim que me interessou bastante. Eu escutei a primeira vez numa aula de testes projetivos, um teste que envolvia contos de fadas. E eu fiquei assim, legal isso! Quem sabe pode ser um trabalho de conclusão de curso? E fui lá pesquisar o material, encontrei várias referências, mas as que mais dão substância, assim, para entender os contos de fadas pelo viés da psicanálise são dois livros. O primeiro é do Bruno Bettelheim, que se chama Psicanálise dos Contos de Fadas, escrito muito tempo atrás. Agora eu não sei exatamente, acho que em 60, talvez, 1960, acho que sim, por volta disso. E um bem mais recente, com autores brasileiros, Diana Corso e o Mário Corso, que se chama Fadas no Divã. Então, assim, lindo que essas pessoas escreveram, lindo demais. E um dos contos que me interessou foi o da Cinderela. Claro, depois fazendo durante esse tempo análise, eu fui entendendo o porquê que eu escolhi esse conto em detrimento de tantas outras possibilidades. Mas vamos ao que interessa. O que é que o conto de fadas Cinderela pode contribuir para o desenvolvimento infantil? Primeiro de tudo, a gente precisa lembrar que esse conto de fada, ele trata das questões da puberdade, dos desejos sexuais, aquele momento que o adolescente quer ir pra festa, quer encontrar um futuro pretendente, namorado, e que é o que a Cinderela faz, mas antes disso a gente vê um recorte mais voltada ao período da infância, que é quando ela tá sobre os cuidados materno, paterno, e depois vai indo, se encaminhando para a figura da madrasta. Vale lembrar, acho que eu tô falando, parece que pra mim tá tão claro as ideias na minha cabeça que às vezes eu me esqueço de explicar um pouco mais. Então deixa aqui no comentário, caso eu esteja indo rápido demais, que nos próximos vídeos eu vou tentar falar de um outro jeito, do jeito que eu consigo, mas trazendo dados mais traduzidos para que se possa ser compreendido. A Cinderela, ela fala sobre as questões do complexo de Édipo. O complexo de Édipo nada mais é do que inconscientemente a criança imagina que o seu pai a deseja, no caso se for uma menina, e ela sente rivalidade pela mãe, porque ela queria tomar o lugar da mãe, ela queria ficar com o pai. Se for um menino, o contrário, ele vai sentir desejo pela mãe e começa a sentir raiva, ódio, frustrações por esse pai, porque ele quer tomar o lugar do pai. E aí entra a castração, a interdição, o não pode. Por quê? Porque é inadmissível a consumação do incesto. E é óbvio, né? Mas a nível de fantasia isso é possível se apaixonar. É bem provável, ainda que não nos lembramos disso à medida em que crescemos, é sim algo que ocorre lá por volta dos 4 ou 6 anos de vida. Depois desse período, esses desejos, eles vão ficar adormecidos. Muitas vezes a criança se envolve em atividades, hobbies, lazer,
e lá na adolescência há uma ativação desses impulsos. Então, a criança, que no caso agora é adolescente, sabe que não pode se envolver com a sua mãe e com o seu pai, então ela procura substitutos, procura outras pessoas que remetam a essas experiências iniciais da sua vida. A Cinderela, a gente vê que, primeiro de tudo, como é que se dá esse enredo, essa relação do complexo de Édipo? Primeiro de tudo, a mãe dela, boa, porque diz na história que a mãe dela era muito boa, bondosa, gentil, que a Cinderela era como ela. Então a gente vê aspectos de introjeção da sua mãe, porque a Cinderela era boa, ela era bondosa igual a mãe. São aspectos da característica que é do outro, mas que é tomada para si. Isso é um mecanismo de defesa, introjeção. Essa mãe boa, ela morre no Conto de Fadas. Quando ela morre, o que surge no lugar dessa mãe boa? Uma madrasta, que na verdade, pasmem, a madrasta também é a mãe. Sim, só que a mãe como a criança enxerga nesse período de vida, como se fosse alguém muito má. Então é aquela mãe que manda a Cinderela limpar as escadas, limpar todo o porão, limpar toda a casa, né? Quase, sei lá, a gata borralheira, né? Tem algumas versões que se chama isso, até porque Cinderela é aquela que vem das cinzas e os borrões, né? Que as cinzas produz, por isso muitas vezes ela é chamada assim também, por causa desse aspecto da sujeira. Inclusive a cinza, ela lembra aquela questão da morte, do renascimento. Não tem aí, não sei que período é, quarta-feira de cinzas, que celebra então esse período, né? Também tem a metáfora de renascer das cinzas, como a fênix. Então as cinzas, ela lembra esse material assim de morte, de luto, que é o que a Cinderela vive. Esse luto pela essa mãe idealizada, por essa mãe que nada lhe deixava faltar, por essa mãe perfeita que já não existe mais. O que tem agora é uma mãe ruim aos olhos dessa criança, que é uma mãe que ordena, é uma mãe que negligencia a própria filha, vai dormir lá no porão. E esse pai, ele foi viajar e foi embora, né? Não voltou mais. Depois a gente vai ver que nas primeiras versões, assim, do pai, o pai, na verdade, o pai da Cinderela, ele queria estuprar a Cinderela. E, na verdade, quem é que foge é a Cinderela e não o pai. Mas só um adendo, vamos voltar para a questão que nos importa, que é a interpretação, que é o conto atual. A Cinderela, ela acaba então vendo a sua mãe como uma figura muito má, e depois aparece um outro personagem que é a Fada Madrinha, que nada mais é do que essa unificação da mãe boa com a mãe má, que é o que se espera que todos nós consigamos fazer, que a gente consiga enxergar os nossos pais, que são as nossas primeiras figuras de amor, como aqueles que têm elementos bons, têm elementos ruins também, mas que não são só excelentes e também não são horríveis, são pessoas como nós somos. E a Fada Madrinha, ela vem para lembrar isso, porque ela fala para Cinderela: sim, vai, eu te ajudo, eu te incentivo, vai no baile, menina, mas volta meia-noite, porque meia-noite a magia vai desaparecer. E aí ela dá um elemento bem simbólico, que é o sapatinho de cristal, o sapatinho de vidro, enfim, tem várias versões do que é feito esse sapato. Na China era um chinelinho, mas nas versões mais conhecidas da Walt Disney é de cristal, que nada mais é do que a versão dos irmãos Grimm. Então, esse sapatinho também é uma metáfora, algumas vertentes psicanalíticas fazem essa interpretação de ser uma metáfora da vagina, né, que se encaixa perfeitamente. Também outros autores dizem que é uma metáfora do anel, porque nos casamentos
a gente entrega uma aliança, né? Se troca essa aliança e ali esse sapatinho de cristal entra numa figura de linguagem como se fosse o anel, um pedido de casamento. Tanto é que quando o sapatinho entra no pé da Cinderela, ela acaba se casando com o referido príncipe encantado. Mas vamos voltar um pouquinho antes. Cinderela é aquela que vem das cinzas, lembra? Ela ficava perto da lareira, limpando. E a lareira, para a psicanálise, ela tem um valor simbólico também. Ela representa a mãe, essa lembrança das primeiras relações afetuosas, de um lugar quentinho, aconchegante, ao mesmo tempo que ajuda ela a viver esse luto, porque ela tem ainda essa lembrança da mãe, por mais que ela viva com uma mãe que é má, que é a madrasta, a figura da madrasta. Não leve para o lado pejorativo, é só uma interpretação, tá? Porque a gente sabe que tem madrastas que são excelentes. No caso ali do Contos de Fadas, elas geralmente ocupam o papel da mãe má. Então a Cinderela, ela fica ali na lareira, num lugar quentinho, que nada mais é do que a lembrança da sua mãe. E ali ela vive o luto, lembra das cinzas? Ao mesmo tempo que é um luto, as cinzas também lembra os desejos incestuosos, que é uma questão da sujeira. As crianças, elas se sentem sujas, elas se sentem degradadas por ter esse tipo de pensamento. Nesse conto de fadas, a gente também vê a rivalidade fraterna, porque as meias irmãs acabam também brigando, se desentendendo com a Cinderela, o que é muito comum da gente ver, né? Os irmãos brigarem, terem os seus conflitos, os seus desafios, mas ao mesmo tempo se apoiarem em boas medidas. A Cinderela, ela conta com a ajuda da fada madrinha, ela chora porque ela queria o baile, a fada madrinha ajuda ela a ir a esse baile, e a gente pode analisar isso como um movimento do que o Winnicott, um psicanalista, diria que é um movimento onde havia antes uma dependência total daquela mãe, da sua família nuclear. Depois tem uma dependência relativa, que é o caso ali da fada madrinha, que ela ajuda, mas ao mesmo tempo, tu quer me ajuda? Eu te ajudo, mas vai lá e consegue uma roupa para eu transformar essa roupa. Cinderela tem que ir lá conseguir a roupa. Quer me ajuda? Beleza, mas vai lá e consegue a abóbora para eu transformar na carruagem. Não é pronto assim, dado. E essa mãe não sabe de tudo, que é a figura da fada madrinha. Tanto é que a Cinderela teve um momento que ela tava chorando. Ela perguntou, mas por que tu tá chorando? Ela, porque eu queria ir no baile. Olha que bonito. É uma mãe que não sabe de tudo, que pergunta, que faz questões. Não é aquela que chega, eu sei porque tu tá chorando, por causa disso, disso, aquilo. Não, tu não sabe. Tu faz perguntas. E aí tu dá a possibilidade dessa pessoa falar. O Winnicott usa um termo também, roading, que é sustentação, que é um pouco do que a fada madrinha faz, ela dá sustentação, ela dá esse apoio, ela dá esse aporte para que a Cinderela possa ir a um baile. Quando ela vai no baile, a gente vê que tem a questão do tempo, né? Meia-noite ela tem que retornar. O tempo, ele pode também remeter à questão dos aspectos do tempo biológico, porque há uma maturação sexual, lá por os 12 anos de vida, o sujeito tem biologicamente essa maturação. Alguns vão levar mais tempo, outras às vezes vai ocorrer um pouco mais cedo, entrando na puberdade, para ser mais clara na minha explicação. Mas via de regra é por volta dos 12 anos. Então, a questão do tempo, esse marcador biológico também remete a essa noção de ordem sexual mesmo, de maturação sexual, de reprodução. Não só sexual, mas biológica também. Gente, Cinderela é um conto de fadas que eu poderia ficar aqui falando horas e horas e horas. Tem muita interpretação. Sim, inclusive eu tenho um artigo que dá um recorte assim, pequenininho,
sobre as interpretações que eu fiz desse conto, que foi tudo no TCC. Só que assim, tem muita coisa. Eu ficaria tranquilamente 1 hora ou mais conversando contigo aqui sobre isso, mas acho que por hoje tá bom, né? O que vocês acham? Talvez no próximo momento eu traga mais coisas e explique um pouco mais sobre esse conto. Mas muito obrigada, se você gostou dessas interpretações, deixe seu like e nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!